Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de radiestesia terapêutica. Nesse vídeo eu quero falar a respeito do pêndulo. O que é dentro de radiestesia um pêndulo? O que faz o pêndulo girar? Muitas pessoas me perguntam, Max, será que não é minha mão que está fazendo o pêndulo mexer? Será que não é minha mente que está manipulando os resultados do pêndulo? Vamos acompanhar no slide. O pêndulo na radiestesia é um instrumento que serve de ligação entre o nosso consciente e o inconsciente. Se o pêndulo tivesse ligado somente ao nosso consciente, poderíamos afirmar que somos nós quem fazemos o pêndulo girar. Simplesmente a nossa mente. Mas como ele também está ligado ao inconsciente, como ele também capta as vibrações que estão ao nosso redor, a gente compreende que não é o nosso pensamento que faz o pêndulo ali realizar os seus movimentos, ele dar as suas respostas. Nós estamos dentro de um oceano energético, onde tem muita coisa ao nosso redor, que a energia está vibrando. Nós mesmos somos energias, somos seres constituídos de átomos, moléculas. E é normal, talvez alguém já tenha percebido, sabe quando você vai na casa de alguém e você não se sente bem? Às vezes você chega em algum ambiente e você já fica logo se sentindo mal, com dor de cabeça, mal-estar. Pode ser que a energia daquele ambiente ela esteja te afetando. Às vezes a gente se depara com alguma pessoa na qual a gente nunca viu, nunca conversou e simplesmente a gente não gosta daquela pessoa. O pessoal tem até mania de falar, o santo não bateu. O que é isso? É simplesmente a energia que não bateu. Nós somos seres energéticos. Então o pêndulo ele é um objeto que serve para medir, para quantificar essas energias. Ele é o objeto central da radiestesia, o principal. E nós conseguimos medir os chakras, nós conseguimos medir a saúde dos órgãos, de alimentos, analisar a energia de plantas, de ambientes, enfim, tudo isso utilizando o pêndulo. Se você não conhece o pêndulo, eu coloquei aqui duas imagens. Aqui nós temos o pêndulo egípcio, que é de madeira, e aqui um pêndulo comum de cristal. E eu também tenho aqui o meu pêndulo. Na verdade, gente, se eu pegar aqui uma linha de costura e amarrar uma aliança, eu já tenho um pêndulo. O pêndulo é simplesmente isso. É uma linha com um pezinho na ponta, é só isso. E tem pessoas que me perguntam, Max, qual que é o melhor pêndulo? Existem variados tipos de pêndulo, de diversos materiais, preços diferentes, e é muito relativo essa resposta. Eu vou dar um exemplo, dois exemplos. Se eu vou trabalhar com a radiestesia em um lugar aberto, eu utilizo um pêndulo como esse, pesado. Por quê? Porque senão o vento pode atrapalhar o meu trabalho. Se eu estou dentro de casa e vou trabalhar numa mesa radiônica, eu utilizo um pêndulo de cristal, que é mais leve. Entenderam? Então é basicamente isso. O material em si, ele não é tão importante quanto ao conhecimento que gira em torno da radiestesia. É preciso estudar muito para a gente conseguir efetuar um bom trabalho como radiestesista. A utilização do pêndulo na radiestesia consiste basicamente em acompanhar os seus movimentos, respondendo que sim ou respondendo que não. Então, o terapeuta em radiestesia ele só faz isso em relação ao pêndulo. Acompanhe o seu movimento. É o pêndulo quem vai responder. Então, ele pode girar no sentido anti-horário, falando que não, ou ele pode também girar no sentido horário,
falando que sim. E existe métodos para a gente programar esse pêndulo. Vocês vão ver isso aí nas próximas aulas. A gente pode programar o pêndulo para ele nos dar respostas. Por exemplo, eu posso pedir ele para quando ele fizer assim, ele falar que é sim. Quando ele fizer assim, ele falar que é não. Então, tudo isso é questão de prática, é questão de treino. O que faz o pêndulo girar? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que é a minha mão? Será que eu manipulo os resultados com a mente? O que faz de verdade o pêndulo girar? Segundo pesquisadores radistésicos como Chalmers, Belizal e LaForest, não sou muito bom em inglês, a percepção da radiestesia processa-se através de sensibilizações provocadas por microvibrações que percorrem os circuitos nervosos dos membros superiores do radiestesista, estimulando e produzindo micromovimentos polarizados que, aliados a respostas do nosso inconsciente, se traduzem em oscilações de um pêndulo que funciona como um amplificador das radiações receptadas, sendo este o segredo que explica o movimento radiestésico. Vou repetir novamente. A percepção da radiestesia, ou seja, a forma de perceber energia, processa-se através das sensibilizações provocadas por microvibrações, ou seja, vibrações bem pequenas, que percorrem os circuitos nervosos dos membros superiores do radiestesista, estimulando e produzindo movimentos polarizados. Então quer dizer que esses movimentos, eles possuem polaridades, que aliados à resposta do nosso inconsciente, então aqui já ligou a nossa consciência com o nosso inconsciente, se traduzem em oscilações de um pêndulo que funciona como um amplificador de radiações receptadas. Então percebam bem, falando de uma forma mais popular. Então quando a gente vai trabalhar com pêndulo, existe aí uma série de circuitos nervosos, onde a gente capta as vibrações, aí há uma ligação do nosso consciente com o inconsciente, mais as energias que estão ao redor, mais a energia daquilo que a gente está pesquisando ou procurando, e tudo isso é traduzido em movimentos, micromovimentos, que possuem uma polaridade, então tem energia também no movimento do pêndulo. Então basicamente é isso. Então não sou eu quem manipulo os resultados que o pêndulo me dá, apesar que eu posso vir a fazer isso. Se eu não estudar corretamente a radiestesia, se eu não praticar isso de forma correta, eu posso vir a influenciar os movimentos do pêndulo. Então é preciso muito estudo, muita prática para trabalhar com essa técnica. Eu sempre recomendo às pessoas que quando for utilizar esse objeto, se esvaziem de si mesmo. Chegou cansado do trabalho, não vai correndo para trabalhar com pêndulo não. Toma um banho, descansa, medita, se esvazia, principalmente dos pensamentos preconcebidos, daquilo que vocês vão trabalhar, para que a consulta em radiestesia ela seja mais proveitosa. Então, uma vez que a gente começar a praticar radiestesia todos os dias, nós vamos chegar em determinado momento, situação, em que o pêndulo ele vai estar nos dando respostas muito concretas. Então, pessoal, era esta a aula de hoje. Queria mostrar para vocês aí algumas informações bem dinâmicas, relevantes
a respeito do movimento do pêndulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.